O frente a frente desta noite é entre Pedro Frazão, do Chega, e João Ferreira, do PCP. Boa noite aos dois. Olá, sejam bem-vindos. E vamos começar por estas declarações de André Ventura. Pedro Frazão, Chega, quer acabar com o direito destas pessoas em reunirem-se com os seus familiares que já estão legalizados em Portugal. Olá, boa noite a quem nos segue. Bem, este número dos 500 mil, do meio milhão de imigrantes que vão entrar, além dos 1.600.000 que já existem em Portugal, não foi um número que tenha sido posto em cima da mesa por André Ventura ou pelo Chega. No dia 4 de junho, portanto há muito poucos dias atrás, foi o próprio ministro Leitão Amaro que veio, numa conferência de imprensa, falar sobre este reagrupamento familiar, avançar alguns números, e foi o Correio da Manhã... O ministro já fez um desmentido e até recordou imagens dele. Bem, foi o Correio da Manhã que avançou com esse meio milhão de pessoas. Mas é um número perfeitamente ponderável. Porque se nós repararmos, no reagrupamento familiar, nós podemos, os imigrantes que venham para Portugal e tenham a residência, podem trazer os pais, os irmãos com menos de 18 anos, a mulher e os filhos. A mulher se for só uma, porque vindo de países onde existe a poligamia, não sabemos se poderão também trazer uma, duas, três mulheres e os filhos correspondentes desses casamentos poligâmicos. Portanto, como em Espanha foi feito, por exemplo, que Sánchez fez uma legalização extraordinária de 300 mil imigrantes ilegais sem papéis, o que foi um verdadeiro crime de traição, nós em Portugal queremos fazer também uma excepcionalidade, mas ao contrário, que é para permitir que não exista este aumento. Essas vagas só seriam preenchidas consoante as capacidades que o país tivesse. Mas quais capacidades? Se o Chega, repara uma coisa, Pedro Mourinho, essas capacidades, isso é uma falácia que o Governo está a tentar trazer para a praça pública, atirando areia para os olhos das pessoas, porque essa capacidade era exatamente o que o Chega queria defender e queria implementar através das cotas para a imigração. E o que é que o PSD disse para as cotas? Disse que não. Nós, aliás, até queríamos avançar com um referendo para a criação de cotas e um referendo à imigração, e o PSD disse que não queria. Isso era uma das nossas condições para aprovar o último Orçamento de Estado, se bem se recorda. E o PSD disse que não era preciso referendar nada, que não eram preciso cotas e que não era preciso avaliar nada. Portanto, há aqui uma enorme incoerência. Leitão Amaro representa um governo que tem o mesmo descontrole da imigração que tinha o PS. É exatamente a mesma coisa. PS igual ao PSD. Querem atirar areia para os olhos das pessoas, a dizer que estão a controlar uma coisa que não está controlada. De facto, o número dos 500 mil foi lançado pelo Chega. Não foi. Aquilo que neste momento está em causa tem aqui a notícia do Correio da Manhã. Está aqui a notícia do Correio da Manhã do dia 4 de junho. Está aqui, 500 mil imigrantes vão entrar. Não, mas é que isso que está a dizer foi errado. É que isso que está a dizer. Agora é que o João Ferreira está a mentir. Acusou André Ventura de mentir. E foi o próprio João Ferreira que mentiu. Está aqui. Correio da Manhã Jornal. 500 mil imigrantes vão entrar por reagrupamento familiar. Foi a imprensa que deu este número, não foi o André Ventura. Só acabar de... É que o tempo está muito desequilibrado. Há coisas que eu me recuso a comentar. Em qualquer caso, o país não tem condições ilimitadas para receber pessoas. Isso é uma evidência. E deve receber de acordo com essas condições. Até quanto? E deve garantir até 2 milhões, aos que já cá estão. Deve garantir as condições. 3 milhões. Isto é uma conversa vazia. Porque o João Ferreira não é capaz de dizer o limite. Há menos de 10 anos atrás, Portugal tinha 400 mil estrangeiros. Hoje quadruplicou o valor dos que nós sabemos. Porque nós não sabemos. Porque nós não sabemos bem. O Chega já está já ultrapassou muito o limite. Nós não podemos ter um país com 1.600.000 dos trabalhadores que asseguram hoje. Os portugueses sabem trabalhar. Funcionamento de setores fundamentais da economia. A ganhar 4 euros. Vocês querem-nos ilegais. A ganhar 4 euros. Não, isso são vocês que querem. E para exercer uma pressão sobre os portugueses para serem explorados. Não, isso é mentira. Vocês é que os trouxeram porque querem pôr imigrantes a apanhar cerejas no fundão a 4 euros a hora. Isso é uma realidade muito próxima até do grupo parlamentar do Chega, que tem gente que conhece bem esse meio, como sabe. A realidade atropelou o PCP, sabe porquê? Até tem gente que conhece muito bem esse meio. Sabe porquê que o PCP perdeu o Beja? Sabe porquê? Porque o Beja está cheio de imigrantes e os bejenses não querem lá os imigrantes porque estão a trabalhar a 4 e 5 euros a hora quando os portugueses podiam trabalhar por muito mais. Mas eu quero repor aqui a verdade, porque a notícia... Os portugueses foram daqui para fora por causa dos baixos salários que vocês incentivam e estimulam. Não foram ganhar subsídios lá para fora. A notícia do dia 4 de junho dizia o seguinte: Governo avisa... Deixe-me ler a notícia, por favor. Governo avisa
avisa que o número de imigrantes vai aumentar e o lead da notícia diz assim: mais de 500 mil de pessoas vão ter direito a que as famílias venham também para Portugal. Quem assina esta notícia é um jornalista desta casa chamado Bernardo Esteves. Portanto, não esteja a dizer que é o André Ventura que está a falar em 500 mil de imigrantes quando foi a própria imprensa que avançou. E esta mesma notícia, e desmentir mais uma coisa, desmentir quem? O jornalista? Desmente, exatamente. Mas as contas são do Correio da Manhã. Desculpe, mas é que o ministro Leitão Amar é que está a mentir, porque está a desmentir uma coisa que não foi dita por André Ventura, mas foi dita pela imprensa. Não é? Agora, o ministro Leitão Amar também diz que... Deixa-me só terminar, por favor. Votaram no Chega nestas Pedro Mourinho, peço desculpa, mas vai ter que me deixar falar, porque deixa livremente o João Ferreira falar, e portanto eu tenho também que marcar o meu ponto. Também não temos o tempo do mundo para Não, mas é que o tempo só se põe quando sou eu que estou a falar. Quando é o João Ferreira que está a falar, fala desbragadamente, sem qualquer interrupção e sem qualquer... Assim estamos a perder tempo, Pedro. É que aqui nesta notícia diz também o seguinte: há 250 mil imigrantes em vias de regularização através da manifestação de interesse e 210 mil com os vistos da CPLP, que terão direito ao reagrupamento familiar. Portanto, não é nada disso que o João está a dizer que as pessoas já cá estão. Não, são pessoas que estão cá, ilegais, que em vez de serem mandadas para a sua terra para depois virem com contratos de trabalho de uma forma legal e ordeira e normal, vão ser legalizadas cá, ao abrigo de uma excepcionalidade, para depois trazerem essas famílias. Portanto, é perfeitamente normal que estes 250 mil mais 210 mil, se cada um deles trouxer uma ou duas pessoas, até ultrapassa esse número dos 500 mil. Portanto, está a perceber que não é nada de mentiras nem de faltas de verdade do André Ventura, são sim as realidades que são relatadas pela AIMA, pelo Ministro e pelos jornalistas. Agora, é normal que o Sr. Ministro se tenha arrependido de ter dito a verdade na conferência de imprensa, porque o que se passou hoje foi que o Ministro Leitão Amar veio tentar dar um passo atrás naquilo que já tinha revelado, mas depois nós dizermos a verdade, ela fica exposta. É que aquilo que foi dito por André Ventura é fake news, é o que ele escreve até no tweet que ele é fake news, publicou. Mas é que ele está a desmentir, não é o André Ventura, é a imprensa. O Chega tem muitos apoiantes na comunidade brasileira, houve muitos imigrantes brasileiros que votaram no Chega nas últimas eleições. Não existe um dever do partido para com estas pessoas também. O Pedro Mourinho, como jornalista, é que devia ter um dever de defender os seus colegas até aqui, deste grupo também de imprensa, em vez de estar a colocar a mentira na boca de um político líder do líder da oposição. Não é defender, obviamente tem um não, porque o Pedro Mourinho está a dar crédito. O Pedro Mourinho está a dar crédito. É essa. Desculpe, mas eu tenho que lhe dizer isto. O Pedro Mourinho está a dar uma coisa e foi desmentido pelo Ministro da Presidência. Mas o Pedro Mourinho, com a análise dos fatos que tem à sua disposição, consegue perceber que quem avançou esse número foi a imprensa, como não está a responder à questão dos imigrantes brasileiros que devem estar desiludidos com o Chega nesta altura. Não sei porquê. Olha, eu tenho muitos amigos brasileiros que me mandam mensagens a dizer que o Chega está no bom caminho. Nós temos muitos... Um imigrante brasileiro que tenha votado no Chega, que esteja à espera de se ver reunido com a família, deve estar basta ler os resultados eleitorais e ver que os brasileiros que já estão naturalizados em Portugal, milhares deles votaram no Chega e deram-nos os 60 deputados que nós temos e arrastaram a extrema-esquerda para a irrelevância parlamentar. Porque eles também defendem isto que nós estamos a defender. Sabe que eu tenho um amigo meu brasileiro que vive cá com a família e quando houve a morte do Manu em Braga, ele telefonou-me e sabe o que é que ele me disse? Vocês têm que fechar as fronteiras porque vocês estão a trazer o lixo humano do Brasil, do qual nós fugimos para virmos para Portugal. Portanto, os brasileiros que são brasileiros de bem, que trabalham, que contribuem com os seus impostos e que estão em Portugal, também não querem esta bandalheira das fronteiras. Eles querem as fronteiras fechadas e querem uma imigração regulada. Querem uma imigração regulada. Eu não percebo como é que alguém que vive num país não consegue entender que as fronteiras existem para poder regular a entrada e a saída do país. E nós, como disse o João, e bem, nós temos recursos limitados. Não pode entrar Portugal, não se coaduna com 2 milhões e 100 mil imigrantes, muitos deles que não trabalham. Ainda este fim de semana houve uma notícia que dizia que, sim, Bruxelas já só tem 30% de população originária, Londres 37% de locais e Amsterdão 40% são que sobram de holandeses a viverem em Amsterdão. Acha que isto é normal? Nós queremos uma Europa assim, queremos que Portugal chegue também a esta realidade. Eu acho incrível o PCP continuar com este discurso, que foi o discurso que levou à vossa irrelevância parlamentar e trouxe o Chega à vitória em 6
círculos eleitorais, muitos deles onde o PCP tinha, em muitos anos atrás, alguma preponderância, mas enfim, bem, se querem continuar com esse discurso, é que as pessoas veem que isso não é verdade, percebem? E, portanto, acaba por ser um pouco suicidário estar a dizer que o Chega defende, na verdade, aquilo que não defende. E está aos olhos de todos que o Chega o que defende são fronteiras controladas e uma imigração controlada. Para falar de Mário Centeno... Para terminar mesmo, para falar de Mário Centeno, olha, eu queria lhe trazer aqui uma fotografia, porque a semana passada perguntou-me sobre o comportamento do Chega. Eu queria lhe perguntar se alguma vez perguntou ao Mário Centeno se ia voltar a repetir este gesto. Isso foi o tema da semana passada, é que não foi só Mário Centeno, foi Mário Centeno e várias pessoas do Partido Socialista. Vamos aguardar pelo início das sessões plenárias. Não, é verdade. A próxima vez que tenho aqui uma pessoa do PS, pergunto-lhe, eu deixo-lhe estes gestos. Obrigado. E a próxima vez que tenho aqui uma pessoa do PS, pergunto-lhe também se os deputados do PS vão voltar a fazer esses gestos no Parlamento. Pedro Frazão, muito obrigado. Ferreira, obrigado aos dois. Voltamos a ver-nos na próxima semana.